Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Estamos aqui de volta para mais uma reflexão. Então, nós vamos preparando o nosso ambiente, né? Que nós possamos, nesse momento, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos bons espíritos, por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita. E nós, Senhor, te rogamos que abençoe essa nossa reflexão da noite, que abençoe os lares daqueles irmãos que estejam ligados a nós nesse momento e aqueles também que verão este vídeo futuramente. Assim, Senhor, agradecidos que estamos, Senhor, te rogamos que esteja conosco durante todo o transcorrer da nossa reflexão. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, como vocês veem, a nossa reflexão da noite terá como tema mediunidade gratuita. A base desse conteúdo se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, Dar de graça o que de graça se recebe. Então fica o convite para aqueles que desejarem saber um pouquinho mais, que possam ler. É um capítulo relativamente curto, mas que traz instruções muito importantes, sobretudo para os tarefeiros, né? Para os médiuns, né? Para aqueles que trabalham nas sessões, né? Mediúnicas, tá? Então fica o convite. Então vamos lá. Bem, Kardec vai iniciar este capítulo com esta passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, quando Jesus fala aos discípulos: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça o que de graça receberam. Então é isso, né? O que ele está dizendo a eles? Olha, essa mediunidade que vocês receberam de Deus, né, de curar os enfermos do corpo, curar os enfermos da alma, deve ser exercida gratuitamente, porque vocês receberam de graça de Deus e devem exercê-la gratuitamente também, né? Então, não devemos o quê? Não devemos cobrar por aquilo que não pagamos. Então, é isso que ele recomendou aos discípulos e essa recomendação vale também para nós, né? Se nós não pagamos pela mediunidade, não temos por que cobrar das pessoas, não é? Qual é o objetivo que Deus nos concede a mediunidade? Concedeu aos discípulos e nos concede para aliviar os que sofrem, não é? Ajudar na propagação da fé. Então, quantos benefícios podemos, através da mediunidade, levar às pessoas? Imagina naquela época de Jesus, onde os recursos médicos eram tão poucos, não é? Então, e nos dias de hoje, como é importante, né, na propagação da fé, quantas pessoas, ao receberem um atendimento, aquilo modifica por demais a vida daquela pessoa, ela se transforma, não é? Então a responsabilidade do médium é muito grande, né? De levar justamente não só o alívio, mas ajudar nessa propagação da fé. Então vamos lá. Bem, aí Kardec vai nos trazer uma outra passagem que vai sempre girar em torno do comércio, da cobrança. Então ele vai levando a gente a refletir nisso. Essa é uma outra passagem onde Jesus também fala aos discípulos, né? Afastem-se dos escribas, que se exibem passeando com longas túnicas, que gostam de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas, que sob o pretexto de longas preces roubam as casas das viúvas. Os escribas receberão uma condenação mais rigorosa. Essa passagem se encontra nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus. O que nós gostaríamos de colocar aqui? Primeiro, que como vocês percebem, a gente não colocou na íntegra, né? Por questão de espaço, para o que nós julgamos necessário, a gente colocou. Por isso, o convite, a gente reitera o convite para lerem o capítulo 26 do Evangelho. Bem, outra coisa, aqui Jesus se refere aos escribas. Os escribas eram intérpretes, doutores da lei, intérpretes da lei de Moisés para o povo.
Só que Jesus fala ali, olha, eles receberão uma condenação mais rigorosa. Por quê? Porque embora eles conhecessem a lei de Moisés, eles ostentavam uma falsa moral. Olha só, ali você já percebe, ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles eram orgulhosos, vaidosos, né? Então era aquela religiosidade assim, mais ou menos de fachada. Então eles sabiam tudo do culto externo, mas interiormente não haviam feito a transformação. E Jesus, como conhecia e conhece a cada um de nós, sabe o que se passa dentro de nós, em nossos corações, ele sabia o que se passava com aqueles escribas. Por isso, a condenação mais rigorosa. Bom, aí a gente traz aquilo que nos interessa, que ele fala que eles roubavam as casas das viúvas. Por quê? Porque eles cobravam por serem preces mais longas, né? Então as viúvas que não podiam, eles ainda cobravam mais caro, né? Então, o que Kardec vem nos falar? Olha, a prece é um ato de caridade, quer dizer, ela é um impulso que vem do coração, né? Então jamais pode ser cobrada. Aí ele traz aquele questionamento assim: será que Deus mede ou não as suas graças pelo número de palavras proferidas na prece? Jamais, né, gente? Como que Deus vai se submeter a isso? Ah, se for uma prece com mais palavras, as minhas graças vão ser mais volumosas, maiores? De maneira alguma, não é? Porque a prece, na verdade, ela não é mais agradável a Deus por ser mais longa, mas por ter um bom sentimento. Então você pode ter poucas palavras, mas com um bom sentimento. Ao passo que você pode fazer uma prece muito longa, com muitas palavras, mas não ser do coração, né? Então o valor da prece está no bom sentimento, né? Nesse impulso do coração e não no número de palavras, né? Então o que eles faziam ali, né? Sendo, ele usa até o termo, o Kardec, um intermediário assalariado, né? É uma falta de caridade, é uma fraude, né? Então eles exploravam as viúvas, né? Quando na verdade a prece jamais pode ser cobrada, né? Como se sabe, Deus não cobra pelos benefícios que concede. Como pode alguém garantir a obtenção do benefício? Então, esse intermediário assalariado que ganha para realizar aquela prece, como ele pode garantir que o benefício vai ser recebido por aquela pessoa que está pagando? Como? Se quem sabe o que é melhor para nós é Deus, né? Então, muitas vezes a pessoa pode estar cobrando e a pessoa não receber aquele benefício, porque quem é o doador é Deus, né? Kardec vai falar: a justiça de Deus é como o sol que irradia para todos. O sol ilumina todos, sejam eles pobres ou ricos. Deus não faz diferença nenhuma a nenhum de seus filhos. Todos recebem. E a justiça de Deus é dessa forma. A misericórdia, a clemência de Deus vai para todos. Independente se a pessoa tem recursos financeiros ou não. Todos são filhos de Deus, não é? Então, Kardec ainda vai falar assim: olha, aquele que compra, aquele que paga para realizar uma prece para ela, tem um grande inconveniente aí, porque às vezes ela pode se julgar dispensada de realizar a prece. Como eu estou pagando, ele que faz, eu não preciso fazer. E aí ele vai falar assim: olha, os espíritos encarregados, no caso, de avaliar aquela prece, que estão a serviço de Deus, eles vão ser tocados pelo fervor daquela prece, daquela pessoa que é o interessado nisso. Então, aquela pessoa, independente dela estar pagando, né, ela pode deixar, quer dizer, o fato dela estar pedindo não a isenta de fazer a prece. E se a gente levar para os dias de hoje, às vezes a gente pode falar: olha, faz uma prece, me ajuda, faz uma prece por mim ou por um parente meu. Ok, mas isso não vai isentar a pessoa de também realizar a prece, percebe? Então, a todos nós, né,
é possível, né, receber as graças do Senhor, né? E por mais que a gente transfira, né, terceirize a prece, me ajuda, faz uma prece, é natural isso. Só que se eu peço para alguém, eu também preciso fazer a minha prece, tá certo? É isso. Aí Kardec vai trazer uma outra passagem também girando em torno disso, da cobrança, que é mercadores expulsos do templo. É uma passagem muito conhecida. Ali a imagem já nos está nos remetendo para o contexto, vamos dizer assim. Jesus está ali ao centro, com um chicote na mão, né? Tendo derrubado cadeiras e mesas, porque é assim que está falando no Evangelho, né? E ele fala as pessoas ali. Não está escrito que minha casa será chamada a casa de orações por todas as nações? Entretanto, fizeram dela um esconderijo de ladrões. Está no Evangelho de Marcos e de Mateus. Bom, para a gente poder só fazer um resumo, né, dessa situação aqui, era costume, era uma tradição, né? Que a pessoa, para buscar o perdão de Deus, para buscar a sua purificação, ela precisava cumprir alguns rituais pelo sacrifício, o sacrifício dos animais. Por isso que ali tinham pombos, tinham ovelhas, então as pessoas vinham ali para comprar os animais para que eles pudessem ser sacrificados. Através desse ritual, recebiam essas bênçãos de Deus, esse perdão, a purificação, enfim. E tinha também um câmbio, porque as pessoas vinham para comprar os animais, mas elas traziam outra moeda. Então elas tinham que trocar, né, pela moeda corrente ali em Jerusalém, no Templo de Jerusalém, porque ali era o Templo de Jerusalém, e só assim que elas poderiam realizar o ritual. Isso fazia parte. Agora, os estudiosos da doutrina espírita, que estudam o evangelho à luz da doutrina espírita, o que eles nos dizem? Que isso seria totalmente descabido para um espírito puro como Jesus, para o nosso guia e modelo, para o nosso governador espiritual da Terra. Então isso não teria sentido para um espírito como ele, né? Que disse, se alguém lhe bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Quer dizer, não teria sentido ele vir de uma forma agressiva, com o chicote na mão, derrubando tudo. Então, o que eles dizem? O que poderia se entender dessa passagem? Que Jesus, ao falar essas palavras, pela sua própria autoridade moral, soou aquelas pessoas que ouviam como chibatadas na consciência delas. E elas mesmas tiveram uma necessidade muito grande de se afastar, de sair daquele lugar. Elas queriam sair dali, se incomodavam com aquelas palavras de Jesus. E ao saírem apressadamente, elas mesmas derrubaram as cadeiras e as mesas, aquelas bancas ali do comércio. E as pessoas que estavam do lado de fora, ao verem aquela situação, ficaram imaginando que tinha sido Jesus que fizera isso. Então, é mais ou menos por aí, quer dizer, a doutrina espírita, ela tira o espírito da letra, né? Então, essa leitura mais literal nos traz muitas vezes esses inconvenientes. Então, a doutrina vem e explica para nós melhor essa situação. Enfim, o que aquele Jesus ele queria nos ensinar com essa passagem? Não comercializar com as coisas sagradas, né? Deus vende as suas bênçãos, Kardec vai falar para nós, Deus vende as suas bênçãos, o seu perdão, a entrada no reino dos céus. Não. Então, se Deus não vende, como nós podemos cobrar por isso? Para alcançar a bênção de Deus, para alcançar o perdão de Deus. Então, nada disso é necessário para alcançarmos essas dádivas de Deus, né? Alcançarmos essas coisas sagradas. Não precisamos de nada desses rituais, né? Os médiuns atuais, assim como os apóstolos, receberam de Deus um dom gratuito. Então, os apóstolos tinham mediunidade, né? Então, os apóstolos como médiuns, e nós também nos dias atuais, os médiuns atuais, receberam de um Deus um dom gratuito. Então, o que é importante a gente ver? Não podem vender palavras que não lhes pertencem. Então, os médiuns sendo intérpretes, né, dos espíritos,
não é? Trazendo mensagens, as palavras que são dos espíritos, o médium interpreta isso apenas. Por que ele não pode vender essas palavras? Porque não são fruto do seu estudo, da sua pesquisa, percebe? Então isso não é propriedade sua, então eles não podem vender, né? Emmanuel reforça isso. No livro Consolador, na questão 387, ele vai falar, olha, por isso a necessidade do médium iniciante antes evangelizar-se, para que depois se dedique à prática mediúnica, justamente para evitar desvios, evitar o personalismo, evitar os desvios do objetivo da mediunidade, né? Que é mostrar sempre um caminho do bem para as pessoas, né? E na questão 382, ele vai falar, olha, se a mediunidade, nós sabemos que a mediunidade, ela requer do médium, né? Sacrifícios, lutas, mas por outro lado é uma oportunidade de progresso, né? De redenção. Então, quantas faltas nossas do passado podem ser resgatadas através da mediunidade? Quantos valores morais nós podemos desenvolver através da mediunidade? Então, são fatores muito positivos que nos ajudam bastante, né? E aí Kardec vai falar, olha, para conseguirmos a boa vontade dos bons espíritos, precisamos de humildade, devotamento, desapego, desinteresse moral e material. Então veja, na verdade, quando ele está dizendo isso aqui, ó, ele está nos colocando a mediunidade com Jesus. Porque veja, a mediunidade com Jesus, a gente vai colocar isso aí e separar em dois blocos. Primeiro bloco, servir no bem, com amor, gratuitamente. Tá? Desinteresse moral e material. Outro bloco, renovação moral, né? Onde a gente vai desenvolver a humildade, o devotamento, o desapego. Então, servindo no bem, com amor, gratuitamente, e renovando-se moralmente, melhorando-se interiormente, isso é a mediunidade com Jesus, né? Então, isso é importante a gente saber. Quer dizer, não esperar nada em troca, fazermos tudo com humildade, devotadamente, né? A mediunidade séria jamais poderá ser uma profissão. Por quê? Kardec nos fala, primeiro porque ela vai ser desacreditada no plano moral. Então é como se o médium ele estivesse no mesmo plano de alguém que lesse a sorte. Então baixaria sua posição, seria desacreditado moralmente. Depois, que a mediunidade ela é um dom estável e variável. Então ele vai falar assim, olha, nenhum médium no mundo pode garantir que vai haver uma manifestação mediúnica num determinado momento. É um recurso completamente incerto. Como o Chico falava, né? O telefone só toca de lá para cá. Então, se não tiver espírito, não tem mediunidade. Então, como é que a gente vai colocar isso como profissão? Não é uma arte, nem uma habilidade. Então, não nos pertence. Não é uma arte que nós desenvolvemos de pintar um quadro, não é uma habilidade nossa de costurar. Não, isso não nos pertence, né? Então, o que eles dizem para nós, os bons espíritos? Trabalhe na mediunidade no tempo que seja vago para você. O seu ganha-pão, o seu sustento deve ser sempre do suor do seu trabalho. Ah, mas vai sobrar pouco tempo para a mediunidade. Não importa. O importante é ela ser gratuita, tá? É o tempo que lhe sobra do dia. Aí nós vamos ilustrar com o caso de Acelino, que está no livro Os Mensageiros, pela psicografia do Chico Xavier, autoria espiritual do André Luiz. É um livro que vem logo depois de Nosso Lar, que é uma série, né? A série A Vida no Mundo Espiritual. Então esse é o segundo da série. O capítulo 8, intitulado Desastre de Acelino. Ali naquela imagem nós vemos Acelino justamente contando isso para aquelas pessoas. André Luiz se encontra ali de azul, ali de costas, e eles estão ali no centro de mensageiros. O centro de mensageiros fica lá em Nosso Lar. Esse centro de mensageiros é justamente para quê?
para preparar os futuros médiuns, aqueles que vão reencarnar com a tarefa da mediunidade. E Acelino, ele vem aqui contar porque ele, após a sua desencarnação, ele chegou no mundo espiritual falido, né? Foi um desastre a execução da sua tarefa. Por quê? Então ele vai contar. Ele diz que ele foi muito assistido antes de encarnar, né? Que ali no centro de mensageiros ele teve toda a assistência para que ele pudesse desenvolver a sua tarefa de uma forma positiva quando encarnado. Inclusive ele fala que uma ministra do Ministério da Comunicação veio pessoalmente ajudá-lo no planejamento da sua mediunidade. Então ele veio, né, com a mediunidade da audiência, da vidência, da psicografia. Aos 20 anos ele já iniciou a sua tarefa. No planejamento incluía também o seu casamento com a Ruth, que iria ajudá-lo também na sua tarefa, né, no seu mandato mediúnico. Lá no centro estava indo tudo bem, até que ele começou a pensar, os sacerdotes católicos romanos recebem pelo seu trabalho religioso, espiritual, por que eu não posso também receber, não é? Eu sei que no fundo, são os espíritos que fazem o trabalho, mas eu também tenho a minha participação, eu também colaboro, então por que eu também não posso receber uma recompensa por isso? As pessoas pagam pela tratarem do corpo, por que elas também não podem tratar para curar a alma? Aí ele começou com esses pensamentos, aí ele foi, né, se convencendo disso, e aí o que ele fez? Ele transferiu a sua tarefa na casa espírita para um consultório particular, com consultas pagas, né? As famílias que não podiam pagar, ele fazia um precinho mais em conta, recebia muitas famílias abastadas para dar palpites para os seus negócios, né? Dava consultas, enfim, estava sempre cheio o consultório. Ele mesmo diz, ele chegou ao crime de zombar do evangelho de Jesus, né? E admitiu que o ambiente espiritual daquele lugar tinha se modificado muito em relação lá à casa espírita, como nós já falamos aqui, né? A partir do momento que você começa a cobrar, os bons espíritos se afastam, eles não vão se submeter a esses interesses egoístas, não é? Então, qual é a companhia que se tem nesse caso? Dos espíritos que se prestam a isso, né? Que se prestam a isso. Então, ele, ao desencarnar, né, se viu cercado de consulentes que já estavam no mundo espiritual e que continuavam pedindo palpites, pedindo consultas, perguntando sobre aqueles que ainda estavam encarnados, e ele gritava, chorava, né, que ele queria se desvencilhar daquilo. Ele ficou 11 anos nesse sofrimento, porque ele diz que era como se fossem elos mentais que o prendiam aquelas pessoas. Então, por mais que ele gritasse, chorasse para se libertar, ele não conseguia. Então, ele ficou 11 anos em regiões inferiores, sofrendo esse assédio desses espíritos, e até que ele foi resgatado para nosso lar. Então ele fala assim para eles: eu me sinto muito culpado, né? Vocês podem imaginar a extensão da minha culpa, porque eu recebi toda assistência para poder executar bem a minha tarefa, e mesmo assim eu fali. Eu soube, inclusive, que se eu tivesse cumprido a minha tarefa gratuitamente, vamos dizer assim, mais para frente eu teria um equilíbrio material, eu não teria grandes preocupações com a minha vida material, eu iria ficar bem. Mas eu quis antecipar, né? Então ele desviou da tarefa dele, né? Então colheu frutos amargos na espiritualidade, não é? Bom, a mediunidade é uma missão sagrada que deve ser praticada com dignidade, sobretudo a mediunidade de cura. Então o que Kardec vai falar? Olha, o médico, ele cura as pessoas, né? E essa cura é fruto dos seus estudos, do sacrifício que ele fez para chegar até onde ele chegou. Então ele pode cobrar. O magnetizador, ele vai ofertar os fluidos seus mesmos, seus próprios fluidos e até mesmo
em certos momentos ele pode doar até a própria saúde. Então, também, da mesma forma que o médico, ele pode cobrar. Já o médium curador, não. Por quê? Ele não pode cobrar. Porque ele vai ofertar o quê? O fluido salutar dos bons espíritos. Então, ele não pode cobrar. Ele é diferente do magnetizador e do médico, tá? Qual o grande exemplo para nós? Jesus e os apóstolos. Por quê? Porque eles, mesmo não tendo recursos financeiros, né, pobres, eles, mesmo assim, eles não cobravam pelas curas. Tudo era gratuito. Então, eles são o nosso exemplo. O que os espíritos esperam do médium curador? Devotamento e sacrifício. Então, por isso, não cobrar nada, devotar-se, sacrificar-se para realizar a sua tarefa. É assim que isso vai ser o credencial para que os bons espíritos estejam sempre acompanhando, né, ou assistindo na sua tarefa. Agora a gente vai para o capítulo 20. Então, essa mensagem, excepcionalmente, é a única que não é do capítulo 26. Essa é do capítulo 20, né? Os trabalhadores da última hora. Item 5. Assinada pelo Espírito da Verdade, essa mensagem. Nós destacamos essa frase dessa mensagem. Felizes serão aqueles que trabalharam no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Né? Então, desinteresse, movidos pela caridade. Esses, nos diz o Espírito da Verdade, serão recompensados 100 vezes mais. Né? Mas somente para aqueles que não receberam as recompensas na terra. Olha o caso de Acelino, que quis receber o quê? As recompensas na terra, né? O dinheiro, os gozos terrenos, né? Pode receber, como ele fala ali, né? O Espírito de Verdade, a satisfação do seu orgulho próprio, né? Então, nesse caso, eles não recebem as recompensas do céu, né? Então, o que é importante a gente se ater aqui na mediunidade? Desinteresse e caridade, né? Com esses valores morais, nós vamos estar habilitados a receber as recompensas que não são poucas no mundo espiritual, né? Bom, nós vamos trazer mais uma ilustração que está no livro Missionários da Luz, que é um livro depois do Mensageiros. Nós citamos o Mensageiros, agora o Missionários da Luz. Logo no primeiro capítulo, intitulado O Psicógrafo, nós vemos um diálogo entre Alexandre, que é o instrutor espiritual de André Luiz, e o próprio André Luiz. Eles se encontram no centro espírita. Alexandre é como o dirigente espiritual daquela reunião mediúnica. E o psicógrafo já está se posicionando para iniciar sua tarefa e Alexandre comenta com André Luiz, né, que para ele realizar aquele intercâmbio mediúnico como se desejaria, né, de uma forma eficaz, ele precisaria renunciar a si mesmo com humildade, com abnegação, porque ele precisava calar-se para que outros falassem, ele precisava doar de si mesmo para que outros recebessem. Então, resumindo, ele seria uma ponte para aqueles que se encontram com interesses diferentes. Olha só. E aí ele vai citar para a gente uma coisa importante, que seriam as responsabilidades conjugadas. Então, isso quer dizer o quê? O médium entra com uma cota de responsabilidades e a espiritualidade entraria com a outra. Então, o psicógrafo, no caso aqui em questão, e isso vale para os médiuns em geral, teria a responsabilidade de quê? Da manutenção dos recursos interiores, tais como humildade, tolerância, disposição fraterna, paciência, amor cristão. Olha os recursos que caberiam ao médium manter, né, esses recursos. E para a espiritualidade, seria a manutenção dos recursos externos. Então, seria a espiritualidade daria assistência para que ele tivesse as aquisições básicas, as mais simples, para que ele pudesse colaborar na tarefa do bem. Então, o pão, né,
representando aí o alimento, né, a manutenção do corpo, né? Então essa seria a assistência, o pão, a paz relativa, porque sem isso, diz Alexandre, como, né, ele traria sua colaboração no centro espírita? Então veja, essas são as responsabilidades conjugadas. Então o que a gente entende, o que a gente tira de lição daí? Que a partir do momento que o médium realiza esse seu trabalho íntimo, como nós falamos anteriormente, a renovação moral, né? A sua melhoria íntima. Isso garante o quê? Que haja essa assistência também do mundo espiritual para mantê-lo, né, no seu dia a dia, para que ele possa ter a garantia do básico para ele poder viver, né? Então, nunca iria faltar essa assistência da espiritualidade em favor dele, né? Como não faltaria para Celino, se ele tivesse se mantido fiel no trabalho, no bem, sem cobrar. Percebe? Então isso é importante, essa responsabilidade conjugada. A gente tem a certeza de que não nos falta essa assistência espiritual, né? A gente chegando agora ao final, a gente traz aqui para a ilustração final o livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. A gente selecionou 2 casos que ilustram o tema de hoje, tá? Então o primeiro é o caso número 47, um relógio ao doente. Bom, fala assim que o Chico ganhou um relógio de pulso de um confrade. O confrade insistiu, ele aceitou, ficou alguns dias com o relógio no pulso, admirava aquela pontualidade do relógio, até que um dia ele estava saindo do serviço e ele lembrou-se de Dona Glória. A Dona Glória, no dia anterior, tinha ido lá no centro, recebido um passe, recebido uma receita homeopática do Dr. Bezerra de Menezes, e ele foi lá para saber se ela estava tomando o remédio pontualmente. Oh, Dona Glória, como é que a senhora está? A senhora está melhor? Está tomando os remédios pontualmente? Aí ela falou assim: olha, Chico, eu estou melhor, sim. Só que eu não estou tomando pontualmente o relógio ou o remédio, porque, como você sabe, eu sou pobre, eu não tive ainda condições de comprar um relógio. A ele: por isso não. Tirou o relógio do pulso, fique com esse relógio como lembrança. E aí ela ficou emocionada, agradecida, né, com aquele gesto do Chico. E ao final, como ele sempre fazia: fique com Deus, que Deus lhe abençoe. Se a senhora está sem relógio, esse relógio tem que ser seu. Lição do desapego, não é isso? Desinteresse material, não é isso? E o segundo é o 128, não posso aceitar dinheiro. Diz de uma senhora moradora em Belo Horizonte, ela era casada com um alto funcionário do Estado. E ela estava passando por uma fase difícil. O seu pai tinha desencarnado, um ente querido estava muito enfermo, e aí eles tinham um amigo comum, né? Era o seu Armandinho, era amigo dela e amigo do Chico. Então o seu Armandinho intermediou aí uma visita dela ao Chico. E ela foi. Aí chegando lá, o Chico atendeu muito bem, psicografou uma carta assinada pelo pai dela, que ela teve a certeza de ser do pai, porque a letra era do pai. Ele tratava de assunto que o Chico não conhecia, desconhecia aquele assunto. Então ela ficou assim muito consolada, muito agradecida. E ao término da visita, ela pegou uma cédula de 200 cruzeiros para entregar para o Chico. E ele, com muita delicadeza, a abraçou e disse a ela: não posso aceitar, minha irmã, nenhum dinheiro. Tudo que recebo é de graça, vem do mais alto, por misericórdia imensa do Pai. Devo também dar de graça para continuar digno do amparo que recebo. É ou não é o Chico o nosso referencial maior quando a gente fala de mediunidade, não é? Ele é o nosso referencial. Então, para que nós possamos ser dignos, né, do amparo espiritual, precisamos seguir esse caminho, né, gente? Nós deixamos essa mensagem final quando Emmanuel fala para o Chico: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? E o Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium.
E aí Emmanuel fala, não será você desamparado, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Então, esse conselho de Emmanuel é para nós também, né? Para que nós possamos continuarmos a ser amparados pela espiritualidade, trabalhemos, estudemos e nos esforcemos no bem. Então essa é a mensagem final, viu, meus irmãos? Muita paz. Agradecemos muito a paciência de vocês, a atenção, né? Agradecemos a Deus, né, pela oportunidade e que nós possamos nos ver em breve. Muito obrigada. Fiquem em paz. Deus abençoe a todos.